Mais uma vez, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 8. Versículo de número 16. No versículo de número 15, encontramos a seguinte expressão: Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar, possa falar aos nossos entendimentos, aos nossos corações, possa, através da tua palavra, ó Deus, provocar em nós o propósito da tua mesma palavra em nossas vidas. Porque a palavra não sairá dos teus lábios e não voltará para o Senhor sem que antes tenha cumprido o seu propósito. Então, que o propósito se cumpra nas nossas vidas, que a tua palavra possa trazer a existência, porque a tua palavra, pela pregação da mesma, recebemos a fé, e a fé traz à existência as coisas que não são. Nós louvamos o teu nome e te pedimos que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vivemos dias que bem poderíamos chamá-los como Jesus, referindo-se aos últimos dias, disse: serão como os dias de Noé, ou serão como nos dias de Noé. Nós vivemos dias como estes. O grande pregador norte-americano, pastor Batista, que durante anos esteve à frente da primeira igreja batista em Atlanta, pastor Charles Stanley, ele dizia sobre esse texto que serão como nos dias de Noé. O complemento do texto é que se casavam e que se davam em casamento. E ele fez uma tremenda mensagem dizendo coisas boas que podem nos deixar fora do reino de Deus. É interessante a maneira como ele expõe a palavra e expõe essa mensagem, que eu digo extraordinária, pois o que há de errado em casar-se, em se dar em casamento? Mas tudo que é feito fora do propósito, da vontade, dos parâmetros das Sagradas Escrituras, do desejo do coração de Deus, nos deixará fora. Há coisas que aparentemente podem parecer boas. Lembrem-se de que a Bíblia nos diz: há caminhos para os homens que aos seus olhos lhe parecem bons, mas que no final ou na realidade levam a um abismo de perdição. E nós precisamos, mais do que nunca, muita orientação do Senhor. Em nossos dias,
necessitamos estar com olhos bem abertos, atentos a tudo ao nosso redor, mas com olhos ainda mais abertos e mais atentos ao que nos diz a palavra do Senhor. Devemos buscar e buscar de todo o nosso coração a presença, e não só a presença, mas devemos buscar a manifestação do Senhor em nossas vidas, a revelação do Senhor em nossas vidas. Moisés mesmo havia pedido a Deus, e recentemente falamos sobre esta palavra, que ele havia pedido a Deus: mostra-nos, Senhor, a tua glória. E querendo Moisés ver a face de Deus, e Deus dizendo a Moisés: ninguém pode ver a minha face e continuar vivo, deu-lhe o Senhor que toda a sua bondade, toda a sua misericórdia passassem diante de Moisés, e Moisés pudesse ver as costas de Deus. E descendo ele do monte, todos os homens viram na face de Moisés o que Moisés pedira para ver de Deus. Viram a glória de Deus resplandecendo na face de Moisés. Se queremos ver ao Senhor, que possamos de fato manifestar em nossas vidas tamanha presença do Senhor, que seja vista em nossa face a glória do Senhor. Mas Jesus disse antes de ressuscitar a Lázaro: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós podemos ver a glória de Deus e podemos refletir a glória de Deus a partir de Cristo Jesus em nossas vidas. Sabe, nós estamos para celebrar na cristandade o nascimento de Jesus Cristo, o Natal. E o Natal nos traz algo de maravilhoso. O Natal nos traz algo e nos trouxe algo de sublime, porque na narrativa de João sobre a vinda de Jesus, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e diz que cheio de glória, e diz no final: e vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai. Deus deseja mostrar-nos a sua glória por meio da pessoa de Jesus Cristo, para que eu e você possamos ver a glória de Deus. Mas estamos também nos aproximando do final do ano. E quando eu li de propósito esse texto que diz: sai da arca. A arca não era qualquer coisa na vida de Noé. Estamos falando simplesmente de uma obra de 120 anos. Uma obra de 120 anos. Durante 120 anos, Noé, bem como a sua família, dedicaram-se à construção daquele projeto divino, a arca, na qual foram salvos não apenas Noé, mas toda a sua casa, e com eles todos aqueles animais que o Senhor enviou para que com eles estivessem na arca. 120 anos. Eu tenho a impressão que um trabalho de 120 anos produz
da nossa parte para com o trabalho um certo apreço, um certo apego. Quando nós nos apegamos a alguma coisa, imagine você um trabalho realizado por você em tão largo espaço de tempo, mas era necessário sair da arca. Nós estamos para viver a virada de um novo ano. Essa virada do novo ano é particularmente, não sei quanto a você, mas nos meus sentimentos, diferente de tudo que nós já vivemos. Não quero me perder em ideias, em conjecturações que pessoas estão fazendo. Ouvi certo pregador dizer: parece que estamos vivendo uma mistura de fim de ano com fim do mundo. E parece mesmo que nós estamos vivendo uma mistura de fim de ano com fim do mundo. E muitas pessoas, diante de uma realidade como esta, têm se entregue a sentimentos desastrosos em suas próprias vidas. Sentimentos como um desânimo, quando não uma verdadeira depressão diante do quadro que está perante nós. De um quadro, não apenas de um quadro nacional, mas de um quadro mundial. Que coisas estão acontecendo ao redor do mundo? Que situações estão acontecendo em toda a terra? E então muitas pessoas estão num espírito de desolação diante do que se apresenta para elas, para o seu futuro. Há um espírito de desistência, há um espírito de, eu diria, de incredulidade até. Não apenas que às vezes nós pensamos na incredulidade à palavra de Deus ou incredulidade à pessoa de Deus, mas existe uma incredulidade com a humanidade, existe uma incredulidade com as pessoas, existe uma incredulidade em relação a tudo que envolve o homem, existe uma incredulidade a respeito da igreja, e tudo isso nós precisamos fazer algo que transforme essa realidade. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, uma das coisas que temos que fazer é fazer como Deus orienta nas Sagradas Escrituras: prega. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno, prega. Então devemos nós pregar. Mas deixe-me dizer uma coisa: Noé viveu literalmente o fim do mundo. E qual foi a postura de Noé? Noé sabia que o fim do mundo viria. Você concorda comigo? Noé sabia que o fim do mundo viria. E ele se ocupou construindo o que Deus lhe disse para construir. Ele não ficou esperando o fim do mundo. Ele ficou construindo o que Deus lhe disse que ele deveria construir para aquele momento derradeiro do fim do mundo, que viria juízo através das águas.
Ele construiu o que ele tinha que construir. A primeira coisa que eu quero dizer nesta manhã é que, se de fato estamos vivendo os momentos derradeiros antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não temos que nos sentar, que nos deprimir, que ficar esperando o final de todas as coisas. Nós temos que nos animar, nos fortalecer e construir o que Deus está nos dizendo para construir. Não nos entregarmos a uma depressão, não nos entregarmos a uma desistência, antes nos entregarmos a uma persistência naquilo que Deus nos disse que nós devemos fazer, que nós devemos construir, que nós devemos realizar. Se orávamos antes, oraremos muito mais. Se jejuávamos antes, jejuaremos muito mais. Se estudávamos as Escrituras antes, estudaremos muito mais. Tudo que viermos a fazer, faremos para a glória do Senhor, sejam em palavras, sejam em atos, tudo será para a glória do Senhor, mas nos aplicaremos ainda muito mais. O fim não era o fim era o início de alguma coisa. E Noé, naquele findar, naquele fim, naquele juízo que veio sobre toda a terra, que ele e os seus foram poupados, recebem uma ordem clara de Deus após tudo aquilo: sai. É necessário deixar para trás, no Ararat, no cume do monte, abandonar uma obra de 120 anos para começar uma nova obra que durará para sempre. Há certas coisas que, se nós não deixarmos, nós não construiremos. Nós não construiremos. Abandonar a arca pode nos parecer algo tão sem importância, mas não quando você fez um trabalho zeloso, aplicado, algo que lhe foi dito por Deus, e você o executou. Deixar uma coisa como essa, e ainda mais um trabalho que eu volto a afirmar, de longa duração, 120 anos, não é fácil deixar para trás cada prego, cada madeira, cada coisa, cada história. Sabe, se eu fosse Noé, caminhando naquela arca, teria várias lembranças. 120 anos, não são 120 dias. 120 anos é uma existência que poucas pessoas conseguem em nossos dias alcançar. É uma vida inteira. Sabe que uma das coisas que pessoas que com mais idade, às vezes têm, não todos, mas alguns têm dificuldade, é que ficam elas um pouco presas ao ambiente, um pouco presas a coisas. Aquela caneca que você sempre usou e que um dia cai e quebra e que lhe causa um desespero. Coisas desse tipo que você dirá, mas que importância tem? Quando você não tem uma história com aquilo, isso não tem tanta importância. Mas quando você tem uma história com aquilo, isso tem grande
importância. Grande importância. Eu me lembro de uma vez a história de um reverendo. Ele tinha uma vasta biblioteca, como os antigos, muitos estudiosos, os do tempo do meu avô. Meu avô também tinha uma vasta biblioteca. Hoje nós temos tudo nos computadores, temos tudo até nos celulares, mas no passado as pessoas juntavam esses arquivos de conhecimento em suas bibliotecas, e em homens e mulheres ilustrados era fácil de você encontrar uma casa repleta de livros, com milhares de livros em suas casas. E muitos daqueles livros, daquele ancião, daquele homem, obviamente já não eram tão usados por ele. Em um ato de praticidade, mas ao mesmo tempo com certo grau de insensibilidade, por não perceberem o valor que coisas podem assumir na vida de uma pessoa, a família, seus filhos, querendo deixar a vida de papai um pouco mais salutar até, tiraram todos aqueles livros, se livraram daquela biblioteca, que nada mais era do que um acúmulo de poeira, diziam eles. Bem, o homem não durou meses, porque lhe tiraram algo precioso de sua vida. O objetivo dos seus filhos, obviamente, não era prejudicar, era fazer um benefício para o seu pai, mas por uma falta de entendimento, por uma falta de compreensão, não perceberam o valor que aquelas coisas que haviam passado tanto tempo com aquele homem tinham na vida dele. Guardadas as devidas proporções, não foi algo fácil para o ancião Noé deixar a arca. Lembre-se que a arca era até então o lugar seguro deles. E às vezes, para que o propósito de Deus possa se cumprir na nossa vida, nós não podemos permanecer no lugar seguro que estamos. Foi o que o Senhor disse, e disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Não fiques nesse lugar seguro. Saia desse lugar seguro. É uma palavra, uma ordem, semelhante ao que o Senhor dá agora a Noé: sai. Foi a palavra que o Senhor disse a Abraão, quando este estava em sua tenda: sai da tua tenda. Sai da tua tenda, Abraão, e eu te darei uma visão, eu falarei contigo. Abraão tinha que sair da tenda. Agora, é diferente o sair da arca e o sair da tenda. Porque o sair da tenda é um sair momentâneo, mas o sair da arca é um sair permanente. Você não voltará à arca. Você não voltará àquela arca. A tenda você voltará, mas a arca você não retornará. Há todo um futuro que se segue a arca. Aqui, nós temos uma realidade tão interessante que Noé tinha que fazer algo que, de certa maneira, no Novo Testamento é repetido para nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
nem tudo que é velho e já passou é ruim. Às vezes nós temos a ideia, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós pensamos apenas em relação ao pecado, pensamos apenas em relação aos vícios, pensamos apenas em relação a coisas prejudiciais, coisas nocivas, mas quando a Bíblia fala isso, fala de tudo. Tudo já passou. E quando fala que tudo se faz novo, é tudo mesmo. Você é nova criatura, você tem uma nova paixão, você tem um novo ideal, coisas novas estão se movendo na tua vida. E aqui, quando diz, deixa a arca, sai da arca, abandona a arca, não voltarás à arca, há toda uma nova existência te esperando, há toda uma novidade de vida te esperando. É necessário não só deixar a arca, mas é necessário descer do monte e começar a construir, literalmente, um novo mundo. É necessário construir um novo mundo. Sabe, as pessoas estão nas redes sociais, e quando digo as pessoas, não estou me referindo tanto às pessoas fora da realidade da igreja, estou agora falando da realidade da igreja em nossos dias. Estão com um discurso, não quero generalizar, mas perdoe-me, destrutivo. E nós temos que ter um discurso construtivo. É necessário construir um novo mundo. Nós podemos estar diante do que é uma Jerusalém arrasada, uma Jerusalém destruída. A palavra do Senhor nos diz que, passado aqueles anos que o profeta Jeremias havia falado, que o profeta Daniel havia encontrado em Jeremias e entendido que deveriam ser os anos do exílio, e já tendo ido um grupo retornado a Jerusalém, Neemias, conversando com aqueles que vieram de Jerusalém, diz: como está a cidade? Como está a cidade? E toda aquela desolação da destruição de Jerusalém 70 anos antes, continuava ali. Os muros seguem derrubados, as portas queimadas, e aquilo perturba a Neemias, que busca ao Senhor, que ora ao Senhor. Sabe, se nós não estamos satisfeitos com o que estamos vendo, com a situação que está ao nosso redor, a primeira coisa, antes de qualquer outra atitude, é tornarmos a atitude de buscarmos ao Senhor, de orarmos ao Senhor. Se isso está nos entristecendo, se isso está movendo algo em nosso coração, busquemos ao Senhor, choremos na presença do Senhor. E Neemias, então, começa a envolver-se com aquilo. E no final, Neemias está reconstruindo. Ele bota um plano em ação, um plano de reconstrução. E
como ele reconstruiu, entre outras coisas que Neemias teve que usar para reconstruir os muros, Neemias teve que usar um material que nós chamamos de escombros. Os escombros foram um material básico, não único, mas básico, para a reconstrução de todo o muro. O muro estava derrubado, pedra por pedra foi tomada e colocada de volta no seu devido lugar. Não é fácil trabalhar com escombros. E ainda mais difícil, diria eu, trabalhar entre os escombros. Porque os escombros, eles têm um efeito sobre nós. Eles nos deprimem. Você já passou por um lugar destruído? Por escombros? O que isso produz na tua alma? Produz uma sensação que se identifica com a visão que você está tendo. Parte daquela destruição começa a fazer parte da sua alma. Então, escombros nos afetam. E houve um momento que eu, particularmente, creio que foi um momento bem difícil na reconstrução dos muros. Foi a metade dos muros. É aquela velha conversa do copo meio cheio e meio vazio. Quando você chega à metade, é um momento desafiador, é um momento que vai determinar se você vai desistir ou vai avançar. Muitas pessoas, quando chegam à metade, dizem ainda falta metade. Outras pessoas que chegam à metade dizem, já completei metade. São posturas diferentes, e como tantos têm dito, a luta muitas vezes está no campo da mente, está na disposição mental, e não apenas na disposição mental. Há uma verdade: se nós abrirmos espaço, um campo aberto, pelas nossas inseguranças, pelas nossas instabilidades, se nós abrirmos um caminho, se nós abrirmos um espaço, saiba do seguinte: o diabo logo virá construir uma fortaleza no espaço que você abriu. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos buscar ocupar a nossa mente. E ocupar a nossa mente com tudo que é digno, com tudo que é honrado, com tudo que tem louvor, com tudo que é bom. Essas coisas é que devem ocupar o nosso pensamento, porque nisto o dito por nossas avós, por nossas mães, dizendo: mente vazia, oficina de Satanás. Eu vou dizer mais do que isso, não é só uma oficina, é toda uma empreitada de Satanás, porque ele estará trabalhando ali, construindo uma fortaleza na tua vida, uma fortaleza mental que te prejudicará. Nós devemos nos animar e nos reanimar. Sabe, se eu quero chegar aonde ninguém chegou, eu tenho que estar disposto a fazer o que antes ninguém fez. Ou então eu não chegarei lá. Eu sempre digo que se eu não estou
satisfeito com as coisas que eu tenho colhido, a atitude que eu tenho que ter na minha vida não é reclamar, é mudar o que eu tenho semeado. E aí eu vou colher outra coisa. Se eu não estou satisfeito com a quantidade que eu tenho colhido, eu tenho que mudar a quantidade do que eu tenho semeado. E aí eu vou mudar a quantidade da minha colheita. E isso que é uma regra bíblica, que o que o homem semeia, isto ele colhe. E quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe em abundância. Essas são regras bíblicas que são válidas para tudo em nossas vidas. Havia e há todo um mundo a ser reconstruído. Há muito escombro que servirá a mim e servirá a você. Há muito escombro. Nós podemos olhar os escombros e simplesmente falarmos que coisa terrível. Ou podemos olhar os escombros e dizer, glória a Deus, eu tenho com que construir, eu tenho de onde partir. Uma terra arrasada, uma terra destruída. Quando aquelas pessoas entraram, eu imagino, em Jerusalém, eles estavam vendo uma cidade que fora completamente arrasada. E então eles começaram a trabalhar, muita gente, o livro de Neemias nos mostra isso, muita gente saiu de Jerusalém. Foram para outros lugares. Quando Neemias faz o recenseamento, Neemias tem que pegar parte, porção das pessoas, diz, vocês vão morar em Jerusalém. Ele começa a trazer pessoas para morarem em Jerusalém. Parece que as pessoas passaram por Jerusalém, viram Jerusalém, se desanimaram com Jerusalém, saíram de Jerusalém. O povo de Israel aprendeu essa preciosa lição. Quando o Estado de Israel foi fundado pelas Nações Unidas, e o povo de Israel começou a voltar, eles encontraram uma terra difícil, uma terra com pouca água, uma terra improdutiva, uma terra violenta, uma terra destruída, uma terra arrasada. Vá ver o que o povo de Israel fez nessa terra. Essa realidade é algo que grita a nós, que Deus está falando conosco. Não olhe para os escombros, não se desanime com a destruição. Você quer saber de destruição? Imagine o que Noé viu saindo da arca. A nossa visão romântica, em que nós falamos, Noé saiu da arca, Noé montou o altar, Noé fez o sacrifício, Deus colocou o seu arco no céu, Deus fez aliança com Noé. Mas agora eu gostaria de pensar um pouco com você de Noé caminhando. Animais mortos, gente morta, lugares arrasados,
pela força das águas, que vieram varrendo tudo e todos. E então, ele caminha em meio a esta terra arrasada, a essa terra destruída. Noé olha toda a destruição ao seu redor. E o que ele então faz? Diz que Noé foi e começou a trabalhar. Ele plantou uma vinha. Sabemos que Noé não procedeu como deveria proceder. Ele não estava acostumado a beber, bebeu e procedeu de uma maneira ruim. E pior ainda, um dos seus filhos, a forma como procedeu. Mas Noé não se entregou à visão que o mundo lhe passava. A visão que o mundo lhe passava era de uma terra arrasada. E é isto, em suma, o que Deus tem colocado no meu coração. Existe, através dos meios de comunicação, através das redes sociais, através apenas do nosso simples olhar, é só abrir os olhos e olhar ao seu redor. Existe uma situação em que estamos vendo uma terra arrasada, uma terra destruída, e estamos deixando que esta destruição entre e afete o nosso espírito, e que nós devemos olhar para essa terra e olhar com uma visão de fé e dizer: a terra que Deus nos dá é terra que mana leite e mel. Vamos trabalhar e construir uma nova terra. Uma nova terra. Eu não quero me entregar ao que eu tenho visto pessoas se entregarem. Eu creio no avivamento. Eu creio que Deus derramará do seu Espírito de uma maneira que nós nunca antes experimentamos em nossa vida, e eu creio no nosso avivamento. Não creio apenas no avivamento para a Igreja de Cristo, eu creio no meu avivamento, eu creio no teu avivamento, eu creio no avivamento de nossa casa, eu creio no avivamento de nossa igreja. Eu creio que o Senhor operará maravilhas, que milagres acontecerão, que o cego verá, que o surdo ouvirá, que o mudo falará, que o aleijado andará. Eu não vou me entregar à desolação, à depressão, ao espírito que este mundo está impondo a nós. Quando não um espírito de desespero ou de revolta. Foi o que Jesus disse a João e a Tiago: vós não sabeis de que espírito sois? Esse não é o seu espírito. Nós podemos ter uma postura de depressão, de desolação, de desistência, mas nós também podemos ter uma postura errônea de revolta. E sabe, quando a revolta se estabelece, muitas coisas erradas vêm com a revolta. E eu nem quero usar certas palavras que hoje em dia são palavras que não são benquistas, bem aceitas. Se você fala uma palavra como revolução, hoje já toma um aspecto completamente diferente. Por quê? Porque o mundo está, com todo o respeito, está doido. O mundo está louco. O mundo está desnorteado. O mundo não sabe para onde ir. Quando nós escutamos palavras como nós temos escutado de certas pessoas que para mim também estão desorientadas e estão dentro da igreja,
porque você pode dizer, não, ele não me representa, não, ele não fala como eu creio, mas ele está dentro da igreja. E deixe-me dizer uma coisa, nós é que nos vemos diferentes, o mundo nos vê como um só. E o mau testemunho de alguns segmentos nossos não prejudica apenas a eles, prejudica a nós, porque somos um só em Cristo, gostemos ou não gostemos. Você não é só um só em Cristo quando as coisas estão bem, você também é um só em Cristo quando as coisas estão mal, você é um só em Cristo quando aquela pessoa falou que não deveria falar e falou em teu nome, diz, mas você não é um deles? E somos. Você pode dizer, eu não penso assim, eu não digo assim, eu não falo assim, mas somos um deles e não adianta negar. Não é porque um irmão meu, seja até mesmo irmão de sangue, me envergonha, que ele deixou de ser meu irmão. E ele deixou de ser minha família. É minha família. Quer eu goste, quer eu não goste, quer eu queira, quer eu não queira. Então, ou eu vou me entregar a esse espírito que o mundo está impondo a mim, que as trevas estão impondo a mim, ou eu vou me entregar a uma visão de fé, eu vou me entregar a um esforço, eu vou arregaçar minhas mangas, eu vou tomar ânimo e eu vou trabalhar. Eu vou construir um novo mundo. Uma das coisas que eu sempre digo, e por isso é importante, é muito difícil você dizer que ministério é mais importante numa igreja, esse ministério, aquele ministério. Alguns dirão, o ministério da pregação é o mais importante, outros dirão, não, o ministério da oração é o mais importante. Não existe isso, tudo é importante. Tudo é importante, nós não podemos ficar sem nada. Sem nada. Nós precisamos de tudo. Mas existe uma coisa que a igreja dos nossos dias tem que intensificar, é o ministério da família, é o ministério de crianças. As pessoas falam assim, que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Sabe que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito mais dos filhos que nós vamos deixar para este mundo, do que do mundo em si. O que nós temos investido nos nossos filhos, o que nós temos investido nas gerações, o que nós temos investido nas crianças, nós precisamos orar, nós precisamos abençoar, nós precisamos instruir, nós precisamos conduzir, nós precisamos abençoar as crianças, para que elas cheguem aonde nós jamais chegamos e jamais poderíamos chegar. Não se entregue a essa estratégia que está no mundo. Não seja uma Agar. Agar é uma mulher interessante. Nós, às vezes, por ela não ser Sara, nós, às vezes, demonizamos até a pobre Agar. Agar, eu não sei a tua visão de Agar, mas Agar é mais vítima que qualquer outra realidade. Ela não pediu para estar na situação que ela esteve. Mas houve um momento na vida de Agar, que Agar toma uma postura. Foi o momento em que o anjo falou com Agar. Agar tinha sido exilada, expulsa, juntamente com o seu filho Ismael. Eles caminham pelo deserto, e existe um momento em que Agar já não suporta, larga o seu filho num canto,
Ela devia ser uma mulher extremamente resistente. A criança já está, ou o rapaz já está, Ismael já está ali desmaiando. Ela se afasta para não o ver morrer. A dor dilacerando o coração de Agar. Ela estava tão tomada pela dor que ela não via que a solução estava do seu lado. Que a solução estava ali do lado dela. Ela não via isso. Foi então que o anjo disse: não temas. Deus ouviu a oração do menino. E ela olhou para o seu lado e havia água. E a narrativa dali em diante de Agar é de uma mulher que desiste de desistir. E começa a trabalhar. E ela constrói esta mulher. E esse é o lado extraordinário de Agar. Ela se levanta, ela se dedica ao seu filho, ela trabalha o seu filho, ela escolhe o casamento para o seu filho. Ela é uma mulher dessas grandes matriarcas. E Agar, então, ela levanta-se e muda, ela cria uma nova realidade. Ela não se entrega e nunca mais se entregou ao que antes, naquele momento, ela estava se entregando. E eu vou dizer algo a você: saia da arca. Sabe, se nós queremos que a nossa igreja cumpra a vontade de Deus, no próximo ano nós completaremos 40 anos de ministério. É uma marca. Mas haverá coisas que nós teremos que deixar. Não se preocupe, eu não estou dizendo que nós vamos fazer loucuras. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há coisas que Deus vai dizer: sai da tua arca. Deixa 120 anos de trabalho, porque existe todo um mundo a ser reconstruído. E nós temos que reconstruir um mundo inteiro. Ao caminhar veremos desolação, mas tudo isto, todos os escombros ao nosso redor, serão a base do que iremos construir. Existem vidas destruídas, existem vidas arrasadas, que são as pedras com as quais nós reconstruiremos as muralhas. Nós iremos reconstruir as muralhas. Mas com quê? Com pedras vivas, com pessoas arrasadas, pessoas destruídas. Sabe, hoje a igreja está querendo pessoas que estejam bem. Jesus andava, e uma das evidências de que o reino de Deus é chegado: os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam. Mas Jesus disse: aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Os miseráveis, gente miserável, pedra destruída, pedra derrubada, gente destruída, gente derrubada, é o material básico para reconstruir o muro. E nós vamos ver gente restaurada, gente reedificada, reconstruída, famílias refeitas, vidas totalmente regeneradas, porque este é o poder de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos ao Senhor esta palavra. Estamos chegando ao final do ano e temos que tomar uma decisão, ó Senhor, de tomar os escombros até das nossas próprias vidas.
e reconstruirmos tudo que Noé tinha diante dele. Era um mundo destruído, e ele reconstruiu um novo mundo. Senhor, nós queremos nos levantar, porque a tua palavra diz: e reedificarão antigas ruínas. O que está arruinado será reedificado, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai? Eu ainda estou trabalhando, isso é tudo muito que Deus está tocando no meu coração. Eu quero dizer a você que nos acompanhou pela live, que, por favor, talvez um dos cultos de virada de ano mais importantes que nós tenhamos nos últimos anos seja este. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que pedir. Nós temos que falar com o Senhor.